Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim te fazer uma pergunta. Quem deixou você com medo da vida? Quem fez você se encolher? Por que você fica tão ansioso assim? Gente, a ansiedade é o medo do futuro, né? A pessoa que fica muito ansiosa, a pessoa fica muito preocupada com as coisas que ela ainda não tem condição de resolver. Então, se faltou coragem para você na sua vida, para você ser quem você realmente é, né? De você se mostrar, se está faltando essa coragem, entenda uma coisa, gente. Um dia, essa coragem, ela existia em você. Provavelmente você veio com essa coragem. Na grande maioria das vezes a pessoa vem corajosa, mas o que acontece? A infância da pessoa vai destruindo essa coragem porque ela passa por muitas situações onde as pessoas vão falando coisas, as pessoas vão pontuando, olha, você não deve isso, você não deve aquilo, isso é ruim, fica quieto, cala a boca. Então a pessoa, ela passa a não ter mais coragem, a criança, né, quando era criança, passa a não ter mais coragem de se colocar no mundo. Será que este é o seu caso? Olha só, gente, a gente precisa entender que para a gente fazer as coisas acontecerem na nossa vida, fazer com aquele sentimento de satisfação em conquistar realmente uma coisa bacana na sua vida, você precisa passar pelo ponto onde você vai precisar entender que o outro é só o outro vai sim dar opinião na sua vida, ele vai te julgar. Por quê? Porque é natural, porque é humano. A gente olha para o lado e a gente julga. Agora, quando você fica preso ao que o outro vai dizer, você não consegue ter estima suficiente para ir além. E aí, o que você passa a ser na sua vida? Você passa a ser o que os outros querem, você passa a fazer o que o outro diz para você fazer, você passa a fazer o que todo mundo aponta, menos o que você quer realmente. Então, se esse é o seu caso, você precisa criar essa coragem a partir de você, não do outro. É de dentro, não é de fora. Quando a gente começa a trabalhar dentro, internamente, e a gente começa a entender que o mundo lá fora são só referências, né? Não são exatamente você começa a se soltar. Agora, o que faz uma pessoa estar presa? O que faz uma pessoa viver cheia de medo, de ansiedade? O que faz uma pessoa ficar presa? Gente, o que faz a pessoa ficar presa justamente é a ideia que ela tem de que se ela for mais solta, mais espontânea, se ela fizer o que ela quer, ela vai ser o quê? Massacrada, esculachada, reprimida, parada. Então, você vai ter sim pessoas que vão tentar fazer isso. O X da questão é você entender que a outra pessoa vai fazer isso porque ela acha algo, ou porque ela tem uma opinião, ou porque ela acredita que tem que ser daquele jeito, mas você precisa passar por cima disso e entender que é só uma opinião. E quando você entende isso, você fica mais solto, fica mais leve, fica melhor em todos os sentidos. Então, gente, quando uma pessoa ela levanta de manhã, ela está sempre focada, ligada a tudo que aconteceu até hoje na vida dela, até esse dia. Então, você que acordou aí agora há pouco, você precisa compreender isso. Tudo que aconteceu na sua vida até hoje está ali gravado como memória emocional dentro de você. Então, essas memórias, elas funcionam da seguinte forma. Elas são ativadas todos os dias pelo que você pensa. Então, quando você de manhã acorda e começa a se lembrar do que aconteceu ontem, do que aconteceu na semana passada, do que aconteceu na sua vida, você está reforçando emocionalmente, digamos assim, a energia dessa memória. Então, 90% dos nossos pensamentos, quando a gente acorda ali pela manhã, estão voltados sempre ao que nós vivenciamos nos dias anteriores, no momento anterior, nas semanas, meses, anos anteriores. Então, o que acontece? A pessoa está no automático. Então, sair desse automático e criar um novo você é essencial. Gente, eu sou Cristina Long, eu trabalho com a hipnose e a programação neurolinguística para fazer as pessoas mudarem emocionalmente. E eu há anos pesquiso isso, inclusive tenho estudado muito epigenética. Epigenética é um ramo que vem da biologia, que explica o seguinte, que o seu meio, ele pode te mudar, ou seja, as coisas que acontecem à sua volta podem
totalmente mudar você. Então, partindo desse princípio, entenda o seguinte: não importa quem você foi até hoje. Se você conseguir mudar o seu campo, o seu meio, ou seja, aquilo que você faz diariamente, o que você pensa, o que você sente, você pode mudar completamente de vida, independente de qualquer outra coisa. Então, olha só, quando a pessoa chega lá no consultório, eu olho para a pessoa e eu procuro entender o que ela precisa, né? E eu também pergunto o que você quer. Eu vou perguntar para você qual é o seu desejo. E a pessoa vai falar lá: o meu desejo é ser promovido, é ganhar mais dinheiro, é arrumar uma namorada, um namorado, meu desejo é falar espontaneamente, meu desejo é não ter medo. As pessoas aparecem ali com todo tipo de desejo. E é nisso que eu vou trabalhar. Então, como eu faço? Para que você resolva um problema na sua vida, algo que você tem hoje, que você está focado ali, você precisa se tornar outra pessoa em termos de personalidade. Você vai precisar agir diferente. Para você agir diferente, você precisa sair daqueles 90% das memórias armazenadas que tem a ver com você, com a sua vida, nos dias anteriores, nas semanas anteriores, nas definições que você fez sobre você mesmo. Então, essas definições, elas vieram de tudo que aconteceu. Então, por exemplo, uma pessoa frustrada é uma pessoa que, na verdade, ela tentou muito, provavelmente ela não soube como, ela tentou, não conseguiu, ela continua frustrada, ela quer coisas diferentes, mas ela está presa à frustração e a tudo que ela vivenciou, são as memórias emocionais. Então, com a hipnose, eu transformo essas memórias. E a pessoa, ela se vê livre, ela se vê tranquila, ela se vê capaz de ser ela, esse novo eu que a pessoa quer ser, ela se vê capaz de ser esse novo ser. Por quê? Porque eu tiro as amarras emocionais. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que, por exemplo, vivenciou momentos muito pesados na vida, muito tristes, e ela acabou definindo que a vida é difícil, que é assim mesmo, e ela tem muita frustração, muita raiva de todo mundo e das coisas que acontecem. Por quê? Porque ela só conseguiu vivenciar isso, e ela tenta e não consegue, ela não sabe como, ela não aprendeu porque as pessoas que estavam à volta dela também não sabiam aprender. Então, essa pessoa chega ali, o que eu faço em primeiro lugar? Eu resolvo o passado dela, desconectando ela desse passado. Tá? Quando você se desconecta do seu passado, emocionalmente falando, né, eu podo neurologicamente todas as ligações, o que acontece? Você para de pensar, de se conectar com esse passado. Ele existe, se você pensar, né, observar, você vai saber que ele existe, mas você não vai sentir o que você sente hoje a respeito do passado. Você olha, você vai olhar de forma neutra. Então, essa é a desconexão, né? Você vai conseguir olhar sem sentir a dor, aquilo que você vivenciou. Então, o que acontece? Quando a pessoa, ela se desconecta desse passado, ela está apta para criar mais espaço, emocionalmente falando até, espaço mesmo dentro dela, neurologicamente falando, para que ela consiga construir um novo eu. Então, nesse ponto, eu pergunto para a pessoa: quem você quer ser? E esse novo eu, ele precisa ser diferente do que vem sendo. Então, a pessoa, ela começa a se comportar diferente, ela vai passar a se comportar diferente, ela passa a sentir diferente e ela se permite, pela primeira vez, muitas vezes, a realmente fazer o passo que tem que fazer necessariamente para ela conseguir ir além. Então, eu vou dar um exemplo. Foi uma moça, há 2 dias lá atrás, no consultório, e é uma moça que não se permitia se relacionar. E ela tinha muitas definições de relacionamento. Não, é ruim, não dá certo, eu sou isso, os outros são aquilo. E ela realmente tinha ali um histórico, né, na vida dela de namoro, muitas histórias tristes que não deram bem, principalmente histórias onde estava bom e de repente aquilo acabou. E aí ela tinha muito ciúme, ela tinha muito isso, muito aquilo. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi desligar ela dessas ideias de que ela não podia. E eu fiz isso com a hipnose e com a programação neurolinguística. Aí depois, nas próximas sessões, eu liguei ela ao novo eu. E aí ela começou a olhar para o futuro e parar de olhar para o passado.
E aí ela mudou o cabelo, ela começou a se vestir diferente e ela começou a olhar de outra forma. E aí, através também da inteligência emocional, eu sou especialista em inteligência emocional, eu mostrei para ela como ela tinha que se comportar com um cara, o que ela tinha que fazer, o que ela não precisava fazer, o que não seria ideal fazer. Eu vou mostrando tudo isso para que a pessoa ela tenha um novo aprendizado de comportamento, e aí ela vai passar a se comportar diferente, ela já se sente diferente, e aí o que acontece? A mágica, a vida começa a andar. Então é um processo muito, muito interessante. Gente, eu vou deixar o meu WhatsApp, fala lá com o meu assistente, você pode marcar consulta também via chamada de vídeo, se você não está próximo a São Paulo. Então, o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 944 13 10 10. Lembrando, eu sou Cristina Long. 944 13 10 10. Se você colocar lá no site cristinalong.com.br, você vai perceber que lá tem muitos artigos, você vai ver os depoimentos, as pessoas escrevem depoimentos interessantíssimos. Tem também sobre a minha viagem ao Egito. Eu vou levar um grupo em agosto, então convido você para vir fazer essa viagem terapêutica comigo, Cristina Long, para o Egito. Gente, o Egito é fabuloso. A gente vai andar de camelo, a gente vai fazer um passeio maravilhoso nas pirâmides, vários templos pelo Egito. A gente faz um cruzeiro, que é a minha parte predileta do passeio. Nós vamos, então, andar de camelo, andar de balão. Esse passeio de balão, gente, é inesquecível. A gente acorda de madrugada para pegar ali o nascer do sol e a gente sobrevoa o Vale dos Reis. Então, é muito lindo, é muito lindo. Então, para fazer esse passeio comigo, é um passeio que você pode deixar marcado na vida de alguém, aquele passeio que você pode fazer, levar sua mãe, levar seu pai, levar alguém especial. Eu já, sempre nessas viagens, eu vou todo ano, viu, gente? Então, conheço bastante do Egito. Vai sempre gente de todas as idades, não tem nenhuma restrição quanto a isso. Então, para fazer esse passeio comigo para o Egito em agosto, eu, Cristina Long, anotem aí o nosso WhatsApp, pega lá as informações, ou você pode pedir também para o meu assistente. Então, cristinalong.com.br, cristinalong.com.br, ou 0 operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10. Gente, para que a pessoa mude de vida, para que você aí que está me ouvindo mude de vida, você vai precisar, sim, obrigatoriamente, necessariamente mudar a sua personalidade. O que é a personalidade da pessoa? É um conjunto, né, de comportamentos, é um conjunto de visão de vida, é um conjunto de como que a pessoa faz as coisas na vida. A personalidade é um conjunto de vários quesitos. E você vai precisar entender o seguinte, que para que você seja o novo você, para que você tenha a vida que você deseja, a sua nova vida, você vai precisar mudar o que você faz. Você vai precisar mudar a forma com que você se comporta, a forma com que você sente, a forma com que você observa a vida. Para que você consiga realmente fazer uma mudança eficaz, você precisa se desconectar dessas memórias do passado. E aí, a hipnose faz isso. Eu desconecto a pessoa, a dor que ela vivenciou. Eu desconecto a pessoa do histórico dela. E ela passa a olhar o que aconteceu sem conexão. Ou seja, sem sentir, ela passa a olhar de forma neutra. E a partir desse momento que a pessoa começa a ficar de forma neutra em relação ao que aconteceu, aquilo já não perturba mais ela. Então, a pessoa, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu atendi um cara que ele tinha muito medo. Ele tinha muito medo, principalmente porque ele apanhou muito quando ele era criança. Então, ele tinha muito medo de autoridade, ele tinha muito medo de ordens. Então, o que ele fez inconscientemente, né, gente, para que ele resolvesse esse medo? Ele passou a ser extremamente obediente a tudo e a todos. Ele era o cara certíssimo, ele fazia tudo certíssimo. Ele chegava antes do horário, ele não deixava, assim, um fio de cabelo fora do lugar. Por quê? Porque ele, na cabeça dele, se ele não fosse alguém que não seria aceito, ou seja, se ele fosse uma pessoa certinha, ele nunca tomaria mais bronca, ele nunca mais apanharia. Só que hoje, adulto, né, depois de 30 e poucos anos, já não fazia mais sentido certos comportamentos. Ele poderia, sim, se comportar do modo ideal, mas sem aquele exagero, porque ele ficava tenso, ele era uma pessoa tensa. Quando eu tirei essa memória, ele se viu se colocando de uma forma, ele era garçom.
hoje ele mudou de profissão, mas ele era garçom na época, que ele foi lá no consultório, e ele se viu, assim, fazendo as coisas de modo mais espontâneo. Ele, inclusive, falava várias línguas e ninguém sabia disso. Por quê? Porque ele tinha medo, ele achava que isso as pessoas iam ver de forma negativa. Era um cara extraordinário, mas que não conseguia demonstrar quem ele era, porque ele tinha esse medo. Então, demonstrar quem eu era sinônimo, né? Ele pensava, demonstrar quem eu sou era sinônimo de ser esculachado, apanhar, porque quando ele era criança, ele era uma criança espontânea, ele era uma criança feliz, ele era uma criança que queria muitas coisas. E aí o pai realmente batia muito nele. E ele mudou. A partir do momento que ele mudou, ele começou a enxergar a vida diferente. A partir do momento que ele começou a enxergar a vida diferente, ele se permitiu fazer realmente mudanças mais eficazes. Aí ele mudou de emprego, né? Ele falava 4 línguas, gente. Ele estava trabalhando de garçom, porque na cabeça dele as pessoas não iam aceitar ele. Ele tinha várias questões relacionadas à infância, ao passado dele. Quando eu desconectei ele todo desse passado, e eu ensinei para ele, através da inteligência emocional, qual o ideal de comportamento que ele deveria ter, como ele teria que se comportar com o chefe, com um subordinado, com um colega ali que está no mesmo nível, o que ele deveria fazer com uma mulher. Gente, as aulas com ele foram muito interessantes. E esse cara mudou, né? Ele se colocou realmente no lugar dele, entendendo que o passado dele não ia mudar, né? E o pai dele, ainda vivo, também não vai mudar, mas ele aprendeu a lidar com o pai dele, ele aprendeu a saber até onde ele deveria ir com o pai dele, até que ponto ele deveria colocar as coisas para o pai dele, e de que forma, né, gente? E ele mudou. Então, é possível fazer grandes mudanças. Eu atendo muito empresário, eu atendo muito pessoas que lidam com outras pessoas, né, grandes líderes, e é tão interessante que até líderes, às vezes um diretor, por exemplo, ele chega ali e fala assim, nossa, eu faço o que eu tenho que fazer, mas eu me sinto tenso, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo. Quando tira a atenção, a pessoa começa a ter mais espaço, emocionalmente falando, para olhar para outras coisas, para ver de outra forma, para interagir com a equipe ali sem nenhum problema. Então, é maravilhoso o tipo de... são maravilhosos os resultados que você pode ter através, né, dessa mudança, dessa reestruturação emocional. Eu chamo isso de alinhamento emocional. Então, eu faço isso, eu sou Cristina Long, eu faço isso através da hipnose e da programação neurolinguística, além de trabalhar todo o comportamento emocional das pessoas, né? Porque, como eu falei para vocês, eu estudo epigenética. Aliás, o mês que vem eu tô indo lá para os Estados Unidos fazer um curso de epigenética para me especializar um pouco mais nisso. Por quê? Porque eu entendi que se mudar o comportamento, se você conseguir mudar a sua personalidade, você muda a sua vida. E a sua nova personalidade não tem que ter medos, não tem que ter amarras, não tem que ser ansiosa, não tem que estar conectada com uma coisa lá do passado. Então, funciona, gente, é muito interessante. Essas mudanças, elas são rápidas. A gente faz isso em pouquíssimas sessões. Então, anotem aí, o nosso WhatsApp, fala lá com o Michel, meu novo assistente, o Michel, 944 13 10 10, 944 13 10 10. Gente, olha que interessante, né? A semana passada apareceu lá no consultório uma moça muito desestruturada emocionalmente. Tinha acontecido na vida dela 2 coisas bem graves, inclusive, que desestabilizaram ela completamente. E essa moça chegou tensa, chorava muito, ela tinha bagunçado a vida dela inteira, o relacionamento com as filhas, o relacionamento com o marido, o relacionamento com ela mesma. Ela chegou ali com licença, ela tá com licença psiquiátrica, ela tá tomando remédio psiquiátrico, e ela estava toda bagunçada com uma ideia de que, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sinto mais vontade de fazer as coisas e, ao mesmo tempo, eu sei que eu preciso. Toda bagunçada, essa é a boa definição para ela. E nós fizemos 2 sessões já de quarta-feira para cá.
E ela mudou, ela falou, Cris, eu passei um final de semana incrível. Na primeira sessão, eu tirei a memória principal, que estava ligada ao medo, na verdade, da morte, porque as coisas que ela passou deixaram ela com medo de morrer. Aí surgiu disso uma síndrome do pânico, e daí surgiu depois disso uma depressão, e aí ela começou a meter os pés pelas mãos nas atitudes, e aí você imagina, a bagunça estava formada. E eu tirei essa primeira memória, né? E ela falou que passou um final de semana, um Dia das Mães maravilhoso, tranquila, bem. E aí o marido dela chegou para ela e falou assim, o que ela fez com você? E eu falei, né, eu só tirei essa memória que estava desconectada, né, ela estava conectada muito forte com essa memória de medo, né, que tinha surgido depois das coisas que ela teve ali na vida dela, e ela mudou. Então, aí, ela foi lá no consultório ontem, novamente, e ela já tá diferente, né? E agora ela tá, assim, super aberta. Ela falou, olha, o que você falar para eu fazer, eu vou fazer. Eu falei, calma, vamos lá. Daí eu tô ensinando ela algumas coisas, porque ela também está ainda muito conectada a visões erradas de como ela deveria fazer certas coisas. Aí entra bastante da inteligência emocional. Então, ontem eu peguei ela e falei, hoje vai ser o dia do relacionamento. Vamos entender como você tem que se relacionar de boa com seu marido, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. E ela me olhava assim, falava assim, nossa, eu faço tudo ao contrário do que você está falando. Aquilo que você está falando que eu não deveria nunca fazer com o marido, né? Ela com o marido dela, mas que a mulher nunca deveria fazer com o homem, ela faz tudo ao contrário. Ela falou, eu sou a chata que você falou que eu não deveria ser e tudo mais. Gente, e aí ela saiu assim, lá do consultório, tô super curiosa, ela vem mais uma vez essa semana, e aí depois a gente vai espaçar, porque o caso dela era bem grave, eu falei, preciso que você venha aí umas 2, 3 vezes seguidas pra gente mexer bastante nessa memória. Gente, e acabou. Aí ela vai estar bem, entende? E ela veio de uma indicação de um paciente, eu não lembro se foi do ano retrasado ou passado, começo do ano passado, onde esse paciente, ele estava nas drogas, ele estava no álcool, ele estava bagunçado, estava levando a família dele assim para a sarjeta, e eu resolvi. Eu primeiro tratei a mulher dele, depois eu tratei ele, porque primeiro eu ajudei a mulher dele a entender como ela ia dar esse respaldo para ele, depois eu fui lá, tirei as memórias também. Esse cara estava conectado a memórias emocionais de um pai super violento, então tinha todo um motivo pelo qual ele agia dessa forma. E aí ela veio através dessa indicação, e a gente resolve isso rápido, gente. Então, anotem aí, 0 operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10. Então, as pessoas me perguntam assim, Cris, quantas sessões? Eu não sei, tá? Mas a minha experiência diz o seguinte, depende muito de cada caso. A minha experiência diz, eu tô há 22 anos trabalhando, que até 10 sessões a gente resolve. Então, tem pessoas que na primeira, como essa moça, ela reagiu super rápido. Uma sessão que a gente fez já fez uma diferença gigante, melhorou ali já 70%, 80%. Mas tem pessoas que levam ainda 2, 3 semanas. Da moça que eu contei para vocês, que não se colocava, né? E tinha muita frustração nos relacionamentos, tinha uma definição dela de que não ia funcionar. Essa moça demorou mais. Demorou 5 sessões para que ela começasse a ter ali a diferença na vida dela. Então, a média é isso, mais ou menos eu costumo dizer ali 3, 4 sessões até 10 sessões. É raro quando a gente tem que passar. Tá? É raro, mas às vezes pode acontecer, mas é bem raro mesmo. Então, gente, é possível fazer uma grande mudança, mudando o seu comportamento e mudando tudo que você está conectado e que já passou, porque a gente não vai mudar o passado. O passado, o que a gente faz com o passado? A gente dá um novo significado para ele, a gente ressignifica o passado. E o que a gente faz? Qual o meu trabalho principal? Criar o seu novo futuro, criar a sua nova personalidade, criar o seu novo eu. Eu amo ver pessoas voltando com cabelo diferente, roupa diferente, estilo diferente, definições diferentes de quem são, do que fazem na vida. Isso é maravilhoso. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11
944 13 10 10, 944 13 10 10. Aliás, esse programa está sendo gravado, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial, também está na live da própria Rádio Mundial, depois você pode pegar lá, assistir de novo. E os meus vídeos, gente, vão sempre para o YouTube. Então, lá no YouTube se você procurar lá Cristina Long, você vai achar os meus vídeos. Também no Instagram, tenho feito os videozinhos lá do Instagram. Confesso que essa semana eu estava bem ocupada, bem atarefada, com uma agenda cheia. Então, às vezes eu dou uma sumida, porque a minha agenda está muito lotada. Mas quando tem uma folguinha, eu faço uns vídeos explicando como que vocês podem realmente fazer uma grande diferença na vida de vocês. Então, gente, é possível sim. Muitas pessoas mudam, vejam lá os depoimentos no meu site. O meu site é cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. E o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10. Eu tenho 5 programas aqui na rádio, amanhã estarei, hoje é a quarta, né, Pedro? Amanhã estarei aqui de novo, 7h30. E domingo, gente, eu estarei lá na Convenção das Bruxas. Tem uma palestra lá às 4h30. Então, domingo estarei na Convenção das Bruxas às 4h30 da tarde. E amanhã estou aqui de volta no programa ao vivo. Então, 944 13 10 10. É isso, gente. Um excelente dia para vocês. Até o próximo programa.